Muito bom dia, comunidade de Bento Gonçalves. Eu realmente agradeço por todos estarem conectados, mesmo que o horário habitual não seja o mesmo. Como vocês têm acompanhado, todas as nossas decisões, elas são medidas e adotadas com base na ciência, em evidências médicas e em traços científicos. Eu gostaria aqui, antes de mais nada, cumprimentar a todos aqueles que, junto conosco, fazem parte do nosso Comitê de Atenção Municipal ao Coronavírus. E tem sido momentos de muitos desafios, de angústias, por que não dizer de medo? Sim, medo do imponderável, do invisível. Mas todos nós, com base em ciência médica, com base em traço epidemiológico e principalmente na força de vontade das pessoas dessa cidade, nós conseguimos chegar nesse momento em que estamos hoje. Justamente por isso, nessa sexta-feira, eu gostaria de convidar o secretário de Saúde, Diogo Segabinazzi Siqueira, que junto com toda a sua equipe vem fazendo um trabalho maravilhoso, vai apresentar alguns dados que vão embasar as decisões que comunicarei nos próximos momentos. Muito bom dia, secretário Diogo. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os nossos amigos. É uma honra estar aqui falando com todos. Todo o trabalho que foi feito até agora, prefeito, e todos os caros amigos, foi baseado em ciência, em estatística, em dados epidemiológicos e em todo o cuidado da gente ter uma prevenção, uma redução da nossa curva de contágio e levantar também essa linha de capacidade instalada. Nós vamos apresentar alguns dados, prefeito, que a gente comentou muito durante essa semana. Nós estamos monitorando esses dados ao longo dos últimos dias e a gente tem uma quantidade de informação bastante interessante que nos embasa muito e que já dá uma certa linha de raciocínio que a gente pode tomar algumas decisões com um pouco mais de tranquilidade. É importante frisar, os dados que nós tínhamos há uma semana atrás não eram suficientes para a gente tomar decisões concretas. Nós tivemos uma grande vantagem nesses últimos dias, que foi de conseguir trancar a população em casa, fazer um isolamento horizontal da população e ter esse tempo também para a gente poder estudar esses dados, monitorar as situações e tomar agora essas próximas decisões para embasar o próprio decreto do prefeito. Importante a gente frisar, temos hoje 12 pacientes confirmados com coronavírus, a gente tem 2 pacientes na UTI, temos mais um paciente ainda em internação no hospital, os outros pacientes estão em isolamento domiciliar e a gente vai monitorando nesses dias esses pacientes. Eu vou mostrar alguns dados de internação que a gente tem da atenção básica, da UPA e também uma relação daqueles atendimentos que a gente tem dentro da nossa barraca, o nosso fast track, que são aqueles atendimentos rápidos que a gente tem na frente da UPA. O primeiro dado que eu quero mostrar são os dados de atendimento da atenção básica, os atendimentos médicos na nossa rede básica. A atenção básica são todas as unidades, são 25 unidades de saúde que a gente tem no município, e se a gente vai olhar ali os dados, do dia 2 de março até o dia 1º, dia 31 de março, vamos pegar apenas o mês de março, se a gente vai ver, nas 2 primeiras semanas, a gente esquece aqui sábado e domingo, porque é atendimento eletivo das unidades, não abre no sábado e domingo, a gente tem um grande número de atendimentos, mais ou menos 500 atendimentos por dia nessas unidades, só de atendimento médico, e a gente vê que nessas últimas 2 semanas, desde que começou a entrar em vigor o decreto mais rígido, a gente já vê uma diminuição drástica do número de atendimentos, mais ou menos 200 atendimentos médicos em 25 unidades, é algo realmente bem menor do que o normal, e já vê uma certa estabilização. O segundo gráfico que eu quero passar já é um gráfico que mostra os atendimentos realizados apenas na UPA, lá na Zona Sul, lá na unidade do Botafogo, ao lado do Galassi, o antigo Galassi, e aí demonstram todos os dias de atendimento. Lembrando que a UPA é 24 horas, todos os dias da semana, o ano inteiro. Sempre vai ter uma escala de médicos, enfermeiros, profissionais de toda a saúde que trabalham nessa unidade. Se a gente vai ver esses dados, nós tínhamos mais ou menos 350, 400 atendimentos nos primeiros dias. A gente chega a ter uma média, em alguns meses, de 500 atendimentos diários. É algo realmente bastante grande. Desde que entrou em vigor o decreto, a gente vê lá no dia 19 de março uma redução acentuada
e uma estabilidade desses atendimentos em mais ou menos 100 a 150 atendimentos. Isso demonstra que a população conseguiu respeitar os decretos, a orientação de ficar em casa, de fazer com que houvesse um isolamento, e isso foi fundamental, prefeito, foi fundamental para a gente conseguir analisar esses dados e fazer com que não houvesse um contágio maior dos pacientes por coronavírus. Eu quero passar um último dado, um último gráfico agora, que é fundamental a atenção de todos. Esse gráfico realmente é um gráfico já com parâmetros diferentes, onde a gente já demonstra, a gente pega o dia 19 de março, isso aqui é só atendimento na UPA. Importante frisar, é só atendimento da UPA. É o mesmo gráfico de antes, só do dia 19 ao dia 31. Por que está do dia 19 ao dia 31? Porque no dia 19, a gente conseguiu, com o auxílio do Exército, uma barraca para a gente fazer o fast track, para a gente fazer um atendimento rápido desses pacientes com sintomas gripais. Então, a gente começou a monitorar todos esses atendimentos e todos esses pacientes. Nós tivemos, nesses dias, no dia 19, 250 atendimentos, mais ou menos. Nós tivemos 50 pacientes gripais. No dia 20, mais ou menos, quase 200 pacientes, em torno de 60 a 70 pacientes gripais. E se a gente vai ver, a gente vai baixar um pouquinho, vai subir mais um pouquinho, e a gente chega mais ou menos uma linha de tendência de diminuição de atendimento geral e, ao mesmo tempo, uma estabilização dos pacientes gripais. Por que esse dado é fundamental? Por que esse parâmetro é fundamental? Isso aqui é dado estatístico, epidemiológico, de um banco de dados gigante que a prefeitura tem. Esse dado é fundamental porque a gente demonstra que não está havendo um aumento do número de pacientes gripais. Isso é muito importante a gente frisar. A gente tem o risco do coronavírus? Tem, isso não está afastado. Mas a gente, com esses dados, a realidade é que a gente não tem aumentado muito esses atendimentos. Nós estamos tendo mais ou menos 40, 50 atendimentos por dia de paciente gripal, mas a gente não teve um aumento drástico nesses últimos dias. Isso significa, o significado disso é que, pelo respeito ao isolamento social, esse dado era para ter já explodido esses atendimentos. Já era para ter tido muito atendimento de paciente gripal, e não está tendo. Ao mesmo tempo, muito importante outro dado, que não está no gráfico, mas os pacientes com síndromes respiratórias agudas, pacientes respiratórios que têm problema na UTI, estão praticamente estabilizados. A gente tem aumentado esses pacientes, mas está estável. Então, esse dado epidemiológico nos dá uma base para a gente conseguir ter alguns avanços nos nossos decretos e também ter tempo da gente monitorar nos próximos dias. Não quer dizer que isso dá uma garantia total de liberação. Não dá. Isso significa que está funcionando o trabalho de achatamento da curva e aumento desse tempo de contaminação. Importante frisar, todos os pacientes terão que ser contaminados para desenvolver imunidade, mas se a gente mantiver esses dados nesse nível, a gente pode avançar um pouco mais, a gente pode começar a soltar um pouco mais a população de maneira gradual. Importante frisar mais uma vez, pacientes idosos, a gente tem que ter todo o cuidado com eles, a gente precisa manter algumas linhas de atendimento o mais ríspido possível, o mais trancado possível, para a gente não ter um aumento muito agressivo desses dados. Por enquanto, essa é a realidade. Não podemos fazer alarmismos, não podemos criar a teoria do caos, mas a gente tem que mostrar os dados reais. Cada região do Brasil vai ter uma realidade, cada município vai ter a sua realidade. O que a gente mostra são dados fidedignos e reais, prefeito. Por isso, a importância da transparência e da gente mostrar esses dados para toda a nossa população. Muito obrigado, secretário Diogo. Muito obrigado pelas tuas explicações. Isso é um exemplo de que a gente não trabalha pura e simplesmente no empirismo. Pelo contrário, a gente trabalha com muito embasamento, trabalhamos com evidências científicas e epidemiológicas e de forma muito antecipada. E aqui é importante nós lembrarmos, lá no início disso tudo, lá no dia 20 de março, quando apresentamos o nosso decreto mais rígido, falávamos sobre as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde. Absolutamente levando em consideração uma necessidade de achatamento da curva sob o aspecto da disseminação deste vírus. Esse prazo apresentado era de 15 dias. E realmente nós nos comprometemos como sociedade. Conversei muito com o presidente Rafael Pascoaloto, com os vereadores de Bento Gonçalves, que
apoiaram e estão apoiando e muito as ações em Bento Gonçalves, muito. Quero agradecer de forma muito especial. Conversei muito com os setores constituídos da nossa sociedade, sejam setores empreendedores quanto setores de trabalho, os trabalhadores. Falamos do comprometimento e da necessidade de todos em realmente fazermos parte desse engajamento. E eram 15 dias que nós precisávamos. Hoje nós estamos com 14 dias destes 15 que nós pedimos. E eu quero, de forma muito orgulhosa, agradecer a todos aqueles que entenderam tudo isso. Eu quero agradecer a todos aqueles que, junto conosco, fizeram com que estes dados apresentados pelo secretário Diogo pudessem ser vividos como nós estamos hoje, num estancar das síndromes gripais e dos casos de procura às nossas unidades de saúde, ou também do Hospital Taquini. Mais do que trabalharmos o isolamento social, Bento Gonçalves deu um exemplo de solidariedade, de apoio e de planejamento. Planejamento. Nós estancamos e achatamos a curva de contaminação, como foi proposto e apresentado aqui, com o isolamento e os dados, mas também nós elevamos a nossa capacidade instalada a partir de obras e apoio financeiro que cada um de vocês que aqui está assistindo realizou. Seja pelo trabalho voluntário de todos os operários que estão construindo praticamente do zero os nossos leitos de isolamento, seja pelo recurso que muitos de vocês alocaram a partir das campanhas de captação do Centro da Indústria, Comércio e Serviços, e aqui cumprimento o presidente Rogério Capuani, em nome de todas as entidades empreendedoras de Bento Gonçalves, ou também pelo Dr. Fernando Tormen, cardiologista e presidente da Associação Médica de Bento Gonçalves, que fez o sistema de captação de recurso popular, de R$10 ao limite que for. Tudo isso fez com que a gente achatasse a curva e aumentasse leitos de internação. Amanhã mesmo estaremos entregando os primeiros 8 leitos de isolamento junto à UPA, um trabalho interno da prefeitura, da coordenação da UPA. Acredito que na próxima semana nós já tenhamos como prontos os 40 leitos de internação apoiados pela nossa comunidade. Um pouco mais de 40. Então, nós conseguimos achatar a curva, aumentar leitos de internação. O próprio Hospital Taquini, aqui, eu quero cumprimentar, em nome do superintendente Hilton, todo o administrativo, da doutora Roberta, da doutora Nicole, todo o operacional, todo o técnico, agradecer pela parceria, pela angústia, pelos momentos vividos, e enaltecer o trabalho que anteciparam o planejamento e entregarão agora, nos próximos dias, um total de 10 leitos de UTI. Nos últimos dias entregaram 4, agora entregarão mais 6. Aumentando, então, a capacidade de leitos de UTI. Achatamos a curva pela parceria de toda a nossa comunidade, aumentamos os leitos de internação. E nós estamos em vias de chegar no momento que nós tanto aguardamos. Um momento em que a nossa economia ela pode, sim, com base em dados científicos, retomar de forma gradual a sua operação. Sim, de forma muito responsável e gradual. Muito responsável e gradual. Para aqueles que acreditam que a nossa vida, a partir de segunda-feira, voltará ao normal, eu realmente peço desculpas, mas isso não vai acontecer. Nós teremos que ter muito cuidado, nós teremos que compreender a gradação, a evolução dos processos, para que a gente continue, para e passo, evoluindo na nossa condição de controle dessa doença que ela se dá pela disseminação. É um vírus. É um vírus. Mas eu estou feliz que eu posso ler a vocês um decreto que será publicado hoje, que rege, primeiro, o respeito ao decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, também o respeito às normas e às regras vigentes, mas mais do que tudo, respeito à tua condição de vida, respeito ao trabalho planejado que iniciou lá no último dia de janeiro deste ano, muito antes de qualquer um pensar em disseminação viral no Brasil, de qualquer um conviver com o coronavírus tão próximo de todos nós aqui em Bento Gonçalves já havíamos iniciado.
A saúde da nossa população realmente, e por tudo que já falei, é o que mais interessa neste momento e para todos nós. Diante de todos os acontecidos e aquilo que já é conhecido por todos vocês, quanto às determinações do governo do Estado, nós estamos aqui hoje para anunciar, e eu lerei alguns itens de um novo decreto com medidas que devem ser tomadas a partir do dia 6, segunda-feira, para a retomada gradual das atividades econômicas. Mas tenham em mente, senhoras e senhores, isso tudo foi construído com muito diálogo, com muita certeza e segurança, e foi construído com um componente que para mim é fundamental, o respeito por cada um de vocês que soube trabalhar o isolamento social. Antes de ler esses pontos, eu quero aqui agradecer todas as mensagens, um pouco mais ansiosas, um pouco mais nervosas, mas as mensagens que visavam realmente ajudar a nossa cidade, dizendo, poxa, tem muita gente na rua, bota a Guarda Civil, bota a Brigada Militar, poxa, tem isso, tem aquilo, tem... Isso tudo nos ajuda, pessoal. Isso tudo nos ajuda. Então, alguns pontos, e separados por itens, por setores. Sobre indústria, prestadores de serviços, autônomos, profissionais liberais. Ficam autorizadas as atividades industriais no âmbito do município de Bento Gonçalves, devendo obrigatoriamente serem adotadas as seguintes medidas. Os dirigentes das indústrias, para fins de prevenção da transmissão do Covid-19, deverão adotar as providências necessárias para estabelecer que funcionários desempenhem suas atribuições em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na medida do possível e sem prejuízo ao serviço. Isto é, todos aqueles do escritório ou não, que puderem, devem obrigatoriamente ficar em teletrabalho, home office, reduzindo então o fluxo de pessoas indo e vindo na nossa cidade. Organizar para aqueles empregados que não se faz possível a aplicação do disposto nesta condição do trabalho por casa, bem como para os estagiários, escalas com revezamento de suas jornadas de trabalho, sempre que possível, e os dispensando, se necessário, do comparecimento presencial. Todos aqueles que possuem idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, os portadores de doenças respiratórias, pacientes oncológicos, hipertensos, diabéticos, portadores de doenças imunodepressoras e demais patologias determinadas pelo Ministério da Saúde como grupo de risco para o Covid-19, deverão ficar obrigatoriamente em suas casas. Todos os funcionários que tiverem filhos matriculados nos estabelecimentos de ensino da nossa cidade estarão, então, determinados a ficar em suas residências. Podem ficar em suas residências. É uma solicitação, na verdade, é uma determinação apresentada neste decreto, então, para que as atividades industriais podem voltar a operar, mas ressalvados os casos das pessoas acima de 60 anos de grupo de risco e também aqueles que não tiverem com quem deixar os seus filhos em razão da suspensão do calendário escolar. Muitos nos perguntam sobre os pet shops, então, digo a vocês, fica autorizada a abertura de estabelecimentos de prestação de serviços para lavagens de animais mediante agendamento, com redução de 50% do atendimento e desde que os profissionais adotem o uso de máscaras e luvas descartáveis, além da esterilização dos equipamentos para cada atendimento. Sobre os estabelecimentos estéticos e afins. Fica autorizada, então, a abertura de estabelecimentos estéticos, salões de beleza, barbearias e similares, mediante agendamento exclusivo, com redução a 50% do atendimento, sem sala de espera, e desde que os profissionais adotem o uso de máscaras e luvas descartáveis, além da esterilização dos equipamentos para cada atendimento. Sobre lavagens de veículos, fica autorizada a abertura dos estabelecimentos para a prestação de serviço de lavagens de veículos, mediante agendamento e com redução de atendimento. Aos profissionais autônomos e liberais, fica autorizado os profissionais autônomos e liberais